Oi, pessoal, aqui é a professora Luciane. Vamos dar continuidade na matéria. Nós vamos ver agora o ponto médio. O que é ponto médio? O ponto médio é o ponto que divide o segmento em duas partes iguais. Então, é eu pegar lá um tamanho e dividir ele ao meio em dois pedacinhos iguais. Isso é ponto médio. Também nós podemos chamar de mediana. Mediana também é a minha linha que está dividindo o meu segmento em duas partes iguais. Então, aqui no exemplo, determine o ponto médio de cada lado do triângulo. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar aqui no vértice do A, né? E nós vamos ver aqui onde seria o meu ponto médio. Então, eu sei que o tamanho do B até o C tem 5 centímetros. O que é o ponto médio? O ponto médio é eu dividir aqui em dois pedaços iguais. Então, aqui ele vai ter 2,5 e esse outro pedaço vai ter 2,5. A hora que eu junto 2,5 mais 2,5, eu tenho um comprimento de 5. O próximo ponto médio é eu fazer aqui, ó, eu achar o meio aqui certinho. Então, eu ligo do vértice B até aqui para achar o ponto médio. Eu já sei que o tamanho do A até o C é 4 centímetros, né? Então, o meu ponto médio, ele vai dividir em dois pedaços iguais. Então, esse aqui vai ficar com 2 e esse aqui vai ficar com 2. Somando, dá os 4. E do lado A até o B, nós temos 3 centímetros e o nosso ponto médio, né? Eu vou estar ligando aqui do meu vértice C até o meio aqui e eu vou traçar o meu ponto médio aqui. E vai estar dividindo em duas partes iguais. Então, aqui vai ser 1,5 e aqui nós teremos 1,5. Então, eu achei o médio de todos eles, né? Se for uma medida com régua, eu vou medir até aqui, vai dar 2, e eu vou ligar até o meu vértice B, e assim por diante. E aqui vai cruzar exatamente certinho nesse ponto aqui, que a gente chama de baricentro, tá? Mas isso é uma matéria para depois. O exemplo 2. Dado o segmento de reta, o ponto médio, determine o ponto médio. Então, aqui é um segmento de reta do A até o B, só que aqui nós estamos num plano cartesiano. O que é plano cartesiano? É plano onde nós temos o X e o Y, tá? Eu sempre olho o X primeiro. Então, o meu ponto A, ele tá pegando o ponto 1 e o ponto 2. Aí, eu coloco assim, ó, que o meu ponto A, ele tá pegando o ponto 1 e o ponto 2. E o meu ponto B, ele tá pegando quais números? Sempre olha no X primeiro. O meu ponto B, ele tá no 4 e no 5. Sempre nessa ordem. Eu pego o ponto, olho primeiro aqui no X, a minha linha, depois eu olho o Y, que é a minha coluna. Sempre assim, tá? Então, eu já achei, ó, o ponto A, ele é 1 e 2, o ponto B é 4 e 5. Eu quero achar o ponto médio aqui. Que ponto exatamente tá pegando aqui no X e que ponto está pegando aqui no Y? Que número que é esse? Bom, como a gente tá falando de plano cartesiano, nós vamos usar uma fórmula. A gente coloca assim, ó, que o meu ponto X, né, o meu ponto médio X, coloca XM, quer dizer, o ponto médio do X vai ser o XA mais o XB dividido por 2. E o meu YM, quer dizer, meu ponto médio do Y vai ser o Y do A mais o Y do B dividido por 2. Essa é a fórmula, tá? Eu não tenho A e B, então eu vou fazer A e B, A e B. Se fosse D e E, eu ia fazer XD mais XZ, YD mais YE. Não importa a letra que tá aqui, eu uso elas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o X do A. Quanto que é mesmo o X do A? 1. Mais o X do B. Aí, eu vou aqui, ó, ponto X do B é o 4. Dividido por 2. Então, eu vou 1 mais 4, 5. 5 dividido por 2, 2,5. Esse aqui é o X. Então, eu já sei que o X deu 2,5 aqui, ó, no meio. Certo? 2,5.
Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o Y. O Y do A, aqui, ó, meu ponto A. Qual que é o Y mesmo? 2. Mais o Y do B, tá aqui o B. O Y é 5. O que der dividido por 2. Então, eu vou 2 mais 5, 7. Dividido por 2, 3,5. Aí, eu vou aqui, ó. Aqui o meu Y deu na metade aqui, ó. Deu no 3,5. Aí, eu achei o meu ponto médio. O meu ponto médio é no X, 2,5 e no Y, 3,5.